Oi, crianças! Então, como prometido, eu trouxe aqui o meu marido, que é veterinário, para poder falar para vocês um pouquinho sobre os sistemas do corpo dos animais, certo? Então, se apresente. E aí, crianças, tudo bem? Eu sou o Klaus, sou marido da Pronati, eu sou veterinário, estudo animais há quase 10 anos já, há 8 anos, né? Antes de começar, eu quero desejar um feliz Dia das Crianças. É muito bom ser criança e tenho certeza que vocês vão ser muito felizes ainda. Com certeza. Já estão sendo, né? Mais ainda. Investigadores. Agora vamos responder as perguntas então. Vamos lá, então. Primeira pergunta aqui. O João Muti fez. Por que a língua do boi é grossa? O boi ele tem a língua grossa porque ele usa a língua para captar o alimento ali. Ele se alimenta de pasto, né? Aquela graminha, aquele pasto ali. Então a língua dele ajuda a arrancar aquele alimento, né? Na hora de ele conseguir se alimentar. Por isso ele tem que ter uma língua forte. Interessante. Catarina perguntou se animal tem melanina. Tem, animal tem melanina, sim. Depende muito do local onde ele vive, né? Se é um local que tem mais sol ou menos sol, ele vai ter mais ou menos melanina, porque a melanina ajuda a proteger do sol, né? Então, animais que vivem em lugar que tem incidência de sol muito grande vão ter a pele com mais melanina, e animais que vivem em lugares que tem pouco sol não vão precisar de tanta melanina para viver, né? Mas com certeza, todos eles têm. Os únicos que não têm são os animais albinos. Poxa, que interessante. Isso tem a ver com adaptação, não é? É adaptação isso aí. Eu sei que vocês aprenderam isso no primeiro ou no segundo ano. Acho que foi no primeiro ano, né? É. Isso aí, Legal. a adaptação significa o animal conseguir sobreviver naquele meio onde ele está. Muito legal. Matheus Farias perguntou se a vista dos animais é muito diferente da nossa. Isso. Depende muito da situação. Tem alguns animais que têm uma vista mais parecida com a nossa, outros menos, né? Mas no geral, eles têm o mesmo tipo de células que a gente tem nos nossos olhos, né? Só que eles captam a luz e a intensidade da luz diferente. E é mais uma coisa com relação à adaptação, né? Os animais que vivem em lugares que tem muita luz vão precisar captar mais, então as células que captam a luz vão ser mais desenvolvidas. E em outros animais, como por exemplo o morcego, que é um animal que vive no escuro, os olhos deles são pouco desenvolvidos, né? Então isso depende da adaptação do animal também. Legal. A topeira também, né? Quase não enxerga muito. Topeira também. Aí eles têm outros sentidos desenvolvidos, né? Como a audição, o olfato, né? Eles têm sensores, né, que ajudam a captar e eles não dependem tanto dos olhos. Legal. Interessante. Pedro e Matheus Cardoso perguntaram de que cor que os cachorros enxergam. É isso. Essa é uma pergunta que pouco se sabe, né? É um pouquinho difícil de responder, mas no geral, assim, o cachorro ele enxerga mais tons de verde e azul, cores um pouco mais apagadas, e o resto ele enxerga um pouco cinza, né? Ele não consegue distinguir vermelho, amarelo, que são cores um pouquinho mais fortes assim, né? Ele enxerga um pouquinho mais de verde, azul, um pouco mais claro, um pouco mais botado. Legal. Não sabia disso, não. Pedro perguntou também por que o touro tem chifres. Pois é, o touro tem chifre porque isso faz parte da anatomia natural dele, né? A gente sempre tem que pensar no animal e no ambiente natural, ancestral dele, né? E o chifre servia para luta, servia para os machos disputarem uma fêmea, né? E aí então eles brigavam entre si, briga por fêmea, briga por território, né? Então, o chifre ele já faz parte, inclusive a saída do chifre em cima da cabeça é um osso também, né? E o Que chifre ele legal. vai crescendo daquele osso. Ele sai do crânio, é?
sai do crânio, já Olha está só, dentro do pessoal. crânio, né? Poxa, que interessante. É um osso que faz parte do crânio, não só do boi, mas de todos os animais que têm chifre, né? Que E legal. isso é o normal dele, porque o natural dele é disputar território, né? Claro que não os animais de fazenda que a gente vê hoje, porque eles já são domesticados, né? Mas na natureza eles são assim. Muito interessante. Pedro também perguntou, várias perguntas, hein, Pedro? Muito bem. Perguntou por que que o jaguar corre rápido. Pois é, o jaguar tem até o carro, né, que tem o mesmo nome do jaguar. Significa que o jaguar é um animal rápido, e ele é um animal rápido porque ele é caçador. Então ele precisa perseguir a presa, né? Ele está observando a presa, faz mais ou menos que nem o leão. Na hora que ele vê a presa, ele sai correndo e tem que ser muito rápido para correr mais do que a presa. Então ele é um animal já desenvolvido pela natureza para ser rápido e caçar. Legal. Pedro também perguntou por que que um camaleão troca de cor. Pergunta bem interessante. É, é mais uma daquelas coisas que eu estava falando sobre o animal na natureza, né? O camaleão, ele é uma presa, né? Ele vai ser caçado pelos outros. Então ele tem uma propriedade da pele dele poder trocar de cor para poder se disfarçar no meio e se esconder dos predadores. É um mecanismo de defesa do camaleão. Assim, pode ser que o predador não perceba que ele está ali, se ele fica camuflado dentro do ambiente. Muito interessante. Mais uma pergunta de Pedro. Que cor os animais têm através do pelo? Isso. É que nem as pessoas, o animal pode ter pele de cor mais clara ou pode ter pele de cor mais escura, né? Tudo depende da natureza do animal. Legal. Se vocês tiverem um cachorrinho aí, testem, olha assim através do pelo deles. Às vezes é um pouquinho mais claro, às vezes é um pouquinho mais escuro mesmo. Mais uma pergunta aqui. Por que que alguns dos animais carnívoros não conseguem ser domados? Por que não podem ser domados? Pois é. Esses animais, não só os carnívoros, mas todos os animais que não são domados, os animais silvestres, né, que a gente chama, eles são animais que nunca se adaptaram ao convívio do homem, né? Nunca tiveram a companhia do homem, o homem nunca conseguiu domesticar. Então, por isso que hoje em dia a gente não consegue domesticar eles. Diferente do cachorro, do gato, que desde séculos e séculos já vem se adaptando a conviver com o homem, né? Esses animais, eles não podem ser domesticados, os silvestres, né? Porque eles nunca tiveram que conviver com o homem. Então, o homem é um elemento estranho para eles. Interessante. Agora perguntaram aqui, eu não sei quem fez essa pergunta, mas a pergunta é: por que os pássaros voam? Né? É uma pergunta muito simples, mas que a gente não sabe por quê, né? Mas os pássaros, eles foram feitos para voar, eles fazem parte da classe das aves. A gente tem, né, dentro dos vertebrados, tem os mamíferos, tem as aves, tem os peixes, tem os répteis e tem os anfíbios, né? Então, dentro dessa classe dos vertebrados, né, que são aqueles que têm ossos. Então, as aves possuem a propriedade, assim como os peixes possuem a propriedade de nadar, as aves possuem a propriedade de voar, têm asas e conseguem voar. E o corpo deles é todo adaptado para eles conseguirem voar. Legal. Inclusive o peso, né? Eles têm ossos mais leves também, né? E por isso eles não são tão pesados para eles conseguirem voar, diferente da gente. E se a gente tivesse asas, a gente seria muito pesado para conseguir voar. Interessante. Nunca Né? tinha pensado nisso. Agora estão perguntando aqui como é dentro do corpo de um animal. A gente pode usar um exemplo de algum animal específico, né? A gente pode falar de um cachorro mesmo, né? Assim como a gente tem todos os sistemas da visão, a pele, alimento, né? O trato alimentar, né? Respiratório, né? Tudo isso aí, reprodutor,
Os animais também têm. Um cachorro, por exemplo, ele tem todos esses mesmos sistemas. A diferença é basicamente a forma como isso está dentro do corpo do animal, né? Na ordem, assim, o local que aparece é diferente? É no a disposição dos órgãos dentro do corpo de um animal, né, é diferente da Interessante. gente, né? No caso, o pulmão fica em um lugar diferente, né? O intestino fica em um lugar diferente, né? Todos eles estão aqui, estão no corpo do animal, né? Só que em locais diferentes, mas o animal precisa de todos eles para viver, Todos os né? sistemas, tá vendo, galera? Os animais também precisam de todos os sistemas para viver É. direitinho. Um animal precisa respirar, um cachorro, né? Vamos pensar num cachorro. Um cachorro precisa respirar, um cachorro precisa comer, um cachorro precisa escutar, um cachorro precisa fazer xixi, fazer cocô, né? Precisa se reproduzir, né? A mesma coisa que nós os humanos. Legal. Uma diferença interessante de pensar é que algumas partes deles não são tão desenvolvidas. Por É, exemplo, eles não têm a fala, né? Eles não têm capacidade lá no cérebro deles para falar, por exemplo. Aí se comunicam talvez de um jeito diferente. é verdade. Aí eles são adaptados a uma outra forma de viver. Legal. Maria Clara perguntou como era dentro do ouvido, a digestão, como era o nariz e as partes do animal por dentro, mas você falou que é semelhante, né, aos humanos, na maior parte. Isso, gente. Com relação ao, para ilustrar uma diferença de como o sistema é o mesmo, só que o corpo é diferente do animal, de um cachorro para nós, né? A gente tem aqui dentro do nariz ossinhos que ajudam a filtrar, ossinhos bem finos que ajudam a filtrar o ar, né? E aí eles esquentam o ar, né, que a gente respira, e eles também ajudam a filtrar as sujeiras desse ar, né? Só que esses ossinhos eles são bem pequenininhos, né? Porque é o tamanho que a gente precisa dentro do nosso nariz, né? Mesmo alguns tendo um nariz maior do que outros, né? Alguns são narigudos, outros têm nariz pequenininho, mas o ossinho é do mesmo tamanho, né? Já um cachorro, como ele tem um focinho mais comprido, né? O osso também é mais comprido, é mais alongado, mas é o mesmo osso e tem a mesma função, só que ele é maior, né? Ele está deitado e tem cachorros que também tem um focinho mais longo, né? Tem outros cachorros que tem aquela carinha chata, parece que nem tem nariz assim, né? Que nem o Bulldog, o Pug, né? Mas eles todos também têm esses mesmos ossinhos e precisam disso para respirar. Legal. Maria de Diego tinha perguntado se tem algum sistema do corpo parecido com o nosso nos animais, então acho que isso responde a sua pergunta, hein, Maria? Na verdade, todos os sistemas são parecidos, né? Pelo menos com os mamíferos, né? Sim, Então, aí já outros animais têm outros sistemas, quer dizer, têm os mesmos sistemas, só que de uma forma diferente do nosso, né? Como as aves, os peixes, né? Os répteis. interessante. Saulo perguntou, Saulo é um super fã de animais, viu? É. Ele está perguntando aqui por que que as cobras têm sangue frio. Essa é uma boa pergunta, né? A cobra, ela é um réptil, né? Assim como a cobra, a lagartixa, o calanguinho que a gente vê na rua, assim, né? Eles são répteis e uma diferença dos répteis para nós, mamíferos, né? Ah, a gente, um cachorro, um gato, somos todos mamíferos, né? Só que os répteis têm uma diferença para os mamíferos, que eles não conservam a temperatura do corpo. A gente consegue conservar a temperatura do corpo, né? Se estiver 40 graus na rua ou se estiver 10 graus, 5 graus na rua, né, o nosso corpo continua na mesma temperatura, de 36 graus, né? E a gente de 37, na verdade. E a gente precisa dessa temperatura de 37 graus, né, para viver. O nosso corpo funciona nessa temperatura. Se aumenta ou diminui a temperatura, a gente começa a ter problemas, né? A gente começa a ter problemas de saúde. Já os répteis não, uma cobra,
um lagarto, a temperatura deles varia conforme a temperatura do ambiente, conforme a temperatura da rua. Então, para esquentar o corpo deles, né, eles vão para onde tem muito sol. A gente vê às vezes no asfalto, vê uma cobra, vê um lagartinho, né, no sol, e ele está esquentando o sangue dele, né? A gente diz que tem sangue frio, né? E na verdade ele está esquentando o sangue dele, esquentando todo o corpo dele. Então ele vai para onde tem mais sol, no local mais quente que ele conseguir achar, para esquentar o corpo dele. Porque se ele ficar debaixo da terra, o corpo dele vai ficar frio. Poxa, muito interessante. E daí que vem a expressão lagartear, então. Daí que vem a expressão lagartear, né? Legal. Tayla perguntou aqui como é que os animais conseguem viver 10 anos ou mais. Ah, sim. Essa questão de como os animais conseguem viver é a mesma questão de que nós, os humanos, a gente consegue viver 70, 80, 90 anos. O corpo dos animais, né, o corpo de um cachorro, por exemplo, ele está programado para viver 10, 15 anos, né? É o período que ele vai, que o corpo dele vai funcionar de uma forma tranquila, e aí depois disso as células, os sistemas vão perdendo função, as células vão morrendo e ele vai começando a envelhecer. Interessante. Maria Manuela perguntou: os animais têm todos os sistemas do corpo? É uma pergunta parecida, né, com aquela. Como a gente falou, eles têm todos os sistemas do corpo, eles precisam desses sistemas para viver. Legal. E Maria Clara perguntou por que que o leão é grande e por que que ele tem juba. Ah, sim. Nesse caso, é porque o leão ele é o maior felino que existe, né? O leão, o tigre, a onça, o gato, a jaguatirica, né? O gato do mato, eles todos são felinos, né? E o leão é o maior felino que existe O rei no da planeta Terra, floresta. o rei da floresta. Então ele tem aquela juba toda, né, grandona, por causa do comportamento reprodutivo, né? Para chamar a atenção das fêmeas, né? Legal. Por isso. Maria Sofia perguntou quantos dentes tem um leão adulto. Né? O leão adulto tem 30 dentes. Quantos dentes, meu Deus. E gigantes, né? É, José perguntou agora como é que o leão corre tão rápido e tem 4 patas. é a mesma coisa que a gente falou da jaguatirica, que o leão ele é um caçador, né? Ele é instintivamente um caçador, então o corpo dele é todo preparado, a musculatura dele é toda preparada para pegar impulso e correr rápido para conseguir perseguir a presa. Então, vocês já devem ter visto uma cena de filme de um leão perseguindo uma zebra na selva, né? Então ele está preparado para aquela atividade, o corpo dele naturalmente é desenvolvido para isso. Legal. Iago perguntou: um leão pode viver quantos anos? O leão vive mais ou menos entre 15 e 20 anos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Interessante. E Maria Sofia perguntou, mais uma pergunta aqui de Sophie: quantos metros um coelho pode crescer? Diga aí. Na verdade, um coelho nunca vai chegar a 1 metro, né? Metros, ele geralmente chega a 20, 35 centímetros, né? Talvez se a gente esticar ele com o tamanho das orelhas, ele chegue a 1 metro, né? Mas, no geral, o tamanho normal dele é de 20 a 35 centímetros. Imagine uma régua, gente. Aquela régua de 30 centímetros é mais ou menos o tamanho de um coelho. É uma régua. Beco perguntou sobre os animais aquáticos, como é que eles ficam tanto tempo debaixo d'água sem oxigênio? Essa é uma diferença, né? Uma diferença dos peixes para nós, né? Os peixes, eles não têm pulmão, né? Os peixes, eles respiram através das brânquias, né? Que é a aberturinha que tem do lado da cabeça, assim, né? Se vocês já comeram peixe, devem ter visto já, né?
ali tem uns ossinhos, né? E ali é que é feita a troca de ar, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico. Então ele pega o ar diretamente, no caso os peixes, né? Pegam o ar diretamente da água, né? O oxigênio que está, o ar diretamente não, o oxigênio que está na água ali, né? E fazem na troca ali. Já as baleias e os golfinhos, eles são mamíferos aquáticos, né? As baleias e os golfinhos, eles não são peixes, né? Eles são mamíferos aquáticos, né? Então, a diferença é que eles também pegam oxigênio da água, só que eles precisam trocar eles precisam jogar aquela água fora. Então, eles não têm as brânquias, né? Então, eles inspiram aquela água para tomar o oxigênio daquela água e depois jogam aquela água fora. Né? A cena que a gente vê da baleia jogando água para cima, assim, ou do golfinho também pulando, né? Que eles fazem essa troca de gases dentro da água. Muito interessante. Aquele furinho, né, que a baleia tem O nas furinho costas. da baleia é para respiração. Legal. Gente, tem oxigênio também dentro da água. Inclusive a água, a molécula da água é feita de oxigênio, viu? Vocês vão descobrir isso depois. É mesmo. Ellen perguntou como é que o cachorro se comunica com a gente. Eu amei essa pergunta. Pois é, o cachorro ele não entende, né, o que a gente está falando, né, a nossa fala. Mas o cachorro ele capta uma coisa que a gente não consegue captar, que se chama feromônios. Né? Feromônios são algumas substâncias que a gente exala do nosso corpo, inclusive nós os humanos, a gente também exala esses feromônios no nosso corpo quando a gente está triste, a gente exala esses feromônios quando a gente está brabo, com raiva, a gente exala esses feromônios, né? Quando a gente está carinhoso, quando a gente está apaixonado, né? A gente exala esses feromônios todos e o cachorro ele consegue captar esses feromônios. Né? Eles têm um órgãozinho que fica entre o nariz e a boca que a gente também teria, só que em nós os humanos ele é atrofiado. Não é Né? desenvolvido muito bem. Ele não é desenvolvido, ele atrofiou ao longo da adaptação. Então, só que no cachorro não, o cachorro tem esse órgão desenvolvido. E aí ele consegue captar esses feromônios. Então, conforme o que a gente está exalando, o que a gente está sentindo, o cachorro sabe que a gente está triste, que a gente está feliz, que a gente está brabo, né? Às vezes a gente está triste, o cachorro vem e senta do nosso lado e fica ali quietinho, né? Bota a cabeça no nosso colo, né? Para querer consolar, porque ele está sentindo que a gente está triste, né? Muito legal. Lucas e Miguel perguntaram qual é o animal que tem mais ossos no mundo. Pergunta difícil. Ah, essa aí é bem difícil. Essa aí nem todo mundo tem certeza, né? Antigamente, lá na época dos dinossauros, né, era o Tiranossauro Rex, o que tinha mais ossos. Né? Ele tinha em torno de 250 ossos, mais ou menos, né? Mas hoje em dia, a gente tem o gato que tem muitos ossos, né? O cachorro também tem muitos ossos. Então, vários outros mamíferos têm uma quantidade muito grande de ossos. Legal. O cachorro e o gato têm mais ossos do que a gente, sabia? Cecília perguntou como é o sistema respiratório dos animais. É isso aí. O sistema respiratório, inclusive a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Varia muito do ambiente onde o animal vive. Varia muito se ele é um mamífero, se ele é uma ave, se ele é um peixe, né? Cada classe de animal vai ter uma particularidade na sua forma de respirar. Legal. Johnny e Gilmar, por que as cobras têm veneno? Né? As cobras têm veneno porque é uma forma de ela capturar, de ela caçar, ela capturar alimentos na natureza, né? E também de se defender de outros predadores, né? Na picada, principalmente para ela conseguir capturar o alimento. A cobra ela também é caçadora, então ela vai lá e capta a vítima dela, né? E o veneno ajuda a imobilizar
para ela poder se alimentar. Legal. Vocês estão vendo que os animais, as respostas geralmente têm tudo a ver com a natureza e com a vida deles na natureza? Isso é muito interessante. Laura Oliva perguntou: os animais da mesma família sempre gostam das mesmas coisas? Não, isso. Cada animal pode ter a sua particularidade, mesmo que muitas vezes eles andam em coletivo, né? Eles andam juntos, os cachorros andam juntos, boi e vaca são animais de rebanho, né? Mas às vezes um pode se interessar por uma coisa que outro não se interessa, né? Mesmo sendo da mesma família e vivendo próximos. Sim. Tem particularidades, né? A gente sabe quem é que gosta de comer mais carne, quem é que gosta de comer capim, mas então interessante saber que lá dentro mesmo da família pode haver diferenças nos gostos. Laura também perguntou: todos os animais caçam comida? Né? Todos os animais eles caçam comida, né? Os animais eles só caçam para sobreviver, para comer, é o único motivo. Eles não caçam por diversão, né? Eles caçam só por alimento. Sim. E caçar, aí você vai poder falar também, tipo assim, quem vai procurar um bambu, tipo panda. Ele tá caçando a comida dele, né? Na Também. verdade ele está caçando. Mas a Sim. gente fala em caçar, a gente pensa mais em um predador e uma presa, né? Uhum. Mas também serve nesse sentido. Interessante. Gabi perguntou por que os gorilas batem com a mão no peito. Né? Isso aí é comportamento de defesa dos gorilas, né? Eles vão intimidar quem eles acharem que é uma ameaça, né? Por isso eles batem no peito. Legal. Rafa Dantas perguntou qual é o maior cachorro do mundo. A gente pesquisou isso e achou um nome. Qual é o nome desse maior cachorro? Esse maior cachorro é o Zeus, né? O maior cachorro do mundo. Ele é um dog alemão e a gente pesquisou, ele tá no livro dos recordes, no Guinness, né? E ele tem mais de 1 metro de altura. Vive Imagina. lá nos Estados Unidos. Uau! Enorme. Depois pesquisem os Zeus. Davi Santiago perguntou o que acontece se uma cobra pica ela mesma. Primeiro que eu não sei se uma cobra vai querer fazer isso, né? Porque que ela não vai ser doida de querer picar ela mesma. Mas se um dia ela quiser fazer isso, não vai acontecer nada, porque a cobra ela é imune ao próprio veneno dela, né? Esse veneno só é letal nos outros, mas nela não. Interessante. E Sofia perguntou qual é o animal mais esperto do mundo. Pergunta É, interessante. é interessante. O animal mais esperto do mundo, a gente sabe hoje em dia que são os golfinhos. Os golfinhos são um animal que tem uma capacidade cerebral e emocional muito grande, né? Eles conseguem associar coisas, entender coisas que nenhum outro animal consegue entender. Por isso se diz que eles são os mais espertos do mundo. Que legal. Amo golfinhos. Davi Santiago de novo perguntando. Ó, fez um desafio para você, viu? Quero ver se ele sabe qual é o animal mais resistente do mundo, porque eu acho que ele não sabe. Tá, tá ousado, né, esse Davi. Mas realmente eu não sabia e eu tive que pesquisar, tive que ir atrás para ver. E o animal mais resistente do mundo eu descobri que é o tardígrado. Vocês vão ficar o quê? Quem é esse tardígrado? Né? O tardígrado é um animalzinho microscópico que a gente não consegue enxergar. Né? A gente não consegue enxergar se não for no microscópio mesmo. Né? Ele é muito pequenininho e ele tem uma capacidade de sofrer desidratação e de sobreviver a temperaturas muito altas, né? Uau, Uma grande variação de temperatura. Então, por isso ele é o animal mais resistente de todos. muito interessante. E a última pergunta é de Pedro Lacerda. Por que o bambu alimenta tão pouco o panda, já que ele come o dia inteiro? É mesmo.
Essa é uma pergunta engraçada, né? Tu pensa, o panda só come bambu e é gordo desse jeito, né? O que que tem nesse bambu? O que que tem dentro desse bambu, né? Mas então, até falavam que a gente está vivendo pandemia porque a gente fica em casa e come, 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 come e depois fica gordo igual um panda, né? Mas o panda, na verdade, ele deveria ser carnívoro, né? Ele é um urso e os ursos são carnívoros. Só que o panda tem uma capacidade reduzida, ele tem um gene adormecido e por isso ele não consegue consumir carne, Não tem né? vontade de comer carne. Não, não tem vontade, ele não Interessante. consegue consumir carne, né, o panda. Então por isso ele fica comendo bambu, né? E pelo habitat natural do panda, é o alimento que ele mais se adaptou a comer, né? A gente sabe que os pandas vivem lá na Ásia, né, na China, e lá tem muito bambu, né? Então ele se adaptou a comer, e como ele é muito grande, ele precisa comer uma média de 20 a 40 quilos de bambu por dia, Meu Deus do né? céu. Imagina um panda comendo 20 a 40 quilos de bambu por dia, é Então é por isso muito que ele não bambu. para de comer, né? Porque é bambu demais. Por isso que ele tem que ficar toda hora mastigando aquele bambu, né? Como se fosse um doce ali, não um quebra-queixo, que ele fica comendo lá. Porque ele tem que ficar toda hora mastigando, todo dia mastigando bambu para poder se saciar, Que interessante. né? Então, acho que terminamos nossas perguntas. Todas foram respondidas. Palmas. Gente, queria agradecer o meu marido. Obrigada por estar aqui hoje com as crianças. Com certeza elas vão ficar muito felizes de assistir esse vídeo. E mais uma vez, desejamos para vocês um feliz Dia das Crianças, um ótimo break, descansem, pesquisem e sejam crianças muito felizes, que eu sei que vocês já são. Viu? É isso aí, crianças. Brinquem, aproveitem para gastar o tempo em coisas que divirtam vocês, né? E descansem também, né? Tentem relaxar a cabeça e um feliz Dia das Crianças para todos. Um beijo e até Um mais. beijo, Tchau, foi uma honra estar tchau. aqui. Tchau.